Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Eu peço desculpa se vocês estiverem ouvindo um barulho aqui de fundo, mas é que não para nunca esse barulho, eu preciso gravar. E assim, acho que o Jason tá aí fora fazendo uma festinha, eu não sei, é um barulho de serra. Acho que eles estão cortando grama, não sei, mas não tem fim. Então, talvez não saia tanto assim aí pra vocês como tá aqui pra mim. Mas vamos lá, vamos seguir o barco, finge que é trilha sonora do Jason. E é isso, então vamos para o primeiro relato de hoje, que é este. Cadê? É este qual? Aqui este, ataque espiritual em sonho. Olá, Ana e assombrados, antes de tudo lhes desejo um... que é lá do final do ano passado, um Feliz Natal, mas já tá quase na hora de desejar Feliz Natal de novo. E um próspero ano novo, muito obrigada. O relato não tem nomes, beleza. Bem, eu sou médium e cartomante nas horas vagas. Depois que comecei a trabalhar com o baralho, eu tenho tido muito mais profundidade com a minha espiritualidade. É uma moça que nos conta. Há algumas semanas atrás, eu tive um sonho que eu tenho certeza que se tratou de um ataque espiritual e isso nunca havia me acontecido. No sonho, eu caminhava por uma rodoviária com uma mochila roxa que eu tenho mesmo, pendurada no ombro e de mãos dadas com meu esposo. Lembro que nós dois conversávamos e que ele me dizia que estava me levando para um lugar que queria me apresentar. Em determinado ponto do percurso, estávamos descendo uma rampa de acesso às pessoas com deficiência quando meu esposo largou minha mão e puxou a bolsa do meu ombro e saiu correndo logo depois. Eu corri atrás dele, me sentindo irritada e chateada por ele ter feito o que fez. Um pouco mais à frente, antes de mim, ele passou por um grupo de crianças que estava a cerca de 1 metro da saída e uma dessas crianças segurou a bolsa puxando da mão dele. Ele seguiu correndo e saiu da rodoviária, sumindo de vista. Eu, chateada, parei de correr e caminhei até as crianças. Notei que era uma menina que segurava minha bolsa e ela sorria para mim. Parando perto de um grupo, notei que as crianças tinham cores e comportamentos diferentes. Era um grupo de cinco crianças. 3 delas tinham uma cor acinzentada, opaca, como se fossem uma imagem antiga, quase que em preto e branco. As outras 2 tinham cores mais vivas e brilhantes, como crianças comuns. No primeiro momento, isso não soou como um alerta para mim. Eu me aproximei da menina que segurava minha bolsa e ela a estendeu para mim. Segurei a alça da mochila e proferi um obrigada, com um sorrisinho sem graça, morta de vergonha pelo comportamento do meu marido de ter saído correndo e me deixado para trás. A menina respondeu um por nada. No entanto, a criança não largou a bolsa. Continuou segurando a alça e o sorriso em seu rosto mudou. Antes era meigo e em um piscar de olhos, tanto seu sorriso quanto seu olhar se tornou maldoso. Senti o meu estômago gelar quando percebi a expressão no rosto daquela menina. Eu olhei para as crianças ao redor e notei que as 3 crianças cinzas exibiam a mesma expressão maldosa no rosto, enquanto as outras 2 pareciam culpadas e com medo. Nenhuma delas dizia nada. Tentei puxar a bolsa novamente e disse que eu precisava seguir o meu caminho para encontrar o meu marido. Peraí, só um minuto que eu acho que eu vou espirrar. Sim. Pronto. Cadê? Eu dizia que eu precisava seguir seguir meu caminho para encontrar meu marido. E seu sorriso maldoso se manteve e ela perguntou: seguir para onde? Sua voz era etérea e estranha. Nesse momento percebi que aquele grupo de crianças não era coisa boa, não.
Fiz menção de soltar a bolsa, mas a menina agarrou meu pulso, deixando a bolsa cair no chão. Nesse instante eu me desesperei, porque o meu corpo inteiro paralisou e eu não conseguia sequer puxar o meu braço de volta, sabe? Aí eu pedi que por favor me soltasse, que eu precisava ir. Em resposta, seu sorriso se alargou e ela fez outra pergunta. Por que não ficar aqui? Desesperada, pensei na minha espiritualidade, nos meus guias e em pensamento eu pedi ajuda. O aperto da mão da criança no meu pulso ficou mais forte e o seu sorriso sumiu. As crianças cinzas ao redor dela também fecharam a cara e as outras duas continuavam me olhando com medo ou com pena ou com culpa, mas elas não faziam nada, pareciam não poder fazer nada. Nesse momento, uma luz muito forte apareceu na porta de saída dessa rodoviária e um grupo de pessoas de branco apareceu. Eles entoavam algum ponto, mas eu não consegui distinguir qual. Na frente deles, uma senhora que usava um conjunto de saia e camisa branca. Eles não entraram na rodoviária, estavam a um passo de distância da porta, mas não pisaram dentro do lugar. A senhora estendeu a mão e ordenou que aquela criança me soltasse. Com muito custo, fiz força para conseguir me mover e consegui segurar a mão dela, que me puxou para fora da rodoviária. Conseguiu segurar a mão da senhora, é isso? Que me puxou para fora da rodoviária, me livrando daquele grupo de crianças estranhas. A luz forte me cegou e eu acordei, tremendo da cabeça aos pés e ainda com o corpo parcialmente paralisado. O ponto que aquele grupo de pessoas cantava atrás daquela senhora do sonho ainda soava na minha cabeça, mas era uma língua que eu não conseguia entender de maneira alguma. Ainda sentia os dedos daquela coisa ao redor do meu pulso e demorei um pouco para conseguir me acalmar. Imediatamente agradeci a minha espiritualidade por ter me salvado e entendi que não era o meu marido naquele sonho, que eu havia sido levada para uma armadilha ou algo do tipo, por algum espírito que se passou pelo meu marido. E aquelas crianças cinzas com certeza não eram crianças. Acredito que possa ter sido uma viagem astral ou algo do tipo, e me pego pensando naquelas duas crianças que tinham a cor e a luz. Elas eram crianças, eu tenho certeza disso, e talvez estivessem presas lá com aquelas coisas cinzas e opacas. Eu não pude fazer nada por elas e não sei se os espíritos que me salvaram de lá também salvaram elas, aquelas crianças, sei lá. Bom, foi a primeira vez que isso me aconteceu e foi bastante perturbador perceber que eu estava sendo atacada no mundo espiritual, pois eu não sabia o que fazer para sair da situação. Não sei o que teria acontecido se os espíritos de luz não tivessem me tirado de lá. Bom, esse foi meu relato, Ana. Espero que tudo tenha ficado claro. Se algum assombrado tiver alguma explicação melhor ou alguma dica de como me proteger disso, ficarei grata. Obrigada por ler e até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada. E parece mesmo que você viveu isso no astral, ou sei lá, né? E foi resgatada e foi salva por um grupo espiritual aí de branco que te tirou dessa. Muito interessante. Alguém já passou por isso? Conta pra gente, que a gente quer saber, né, assombrados? E vamos pro próximo relato, que é uma presença maligna em minha casa. Olá, assombrados, eu sou fulana e vou contar um relato pra vocês. O relato não é meu, na verdade, e sim do meu esposo, que aqui vou chamar de Johnny. A partir de agora é ele quem relata. Beleza, então agora é o Johnny. Oi, eu sou o Johnny e gostaria de compartilhar o meu relato com todos os assombrados. Quando criança, eu tinha a capacidade de ver coisas consideradas sobrenaturais, como, por exemplo, uma noiva na rua da minha casa onde ninguém mais via. Debaixo dos porões das casas, quando estava brincando de manja-esconde, via um cara com uma roupa rasgada, de olhos vermelhos e dentes pontudos.
e outras coisas que depois de adulto, quando entreguei minha vida para Jesus e me inseri na igreja, eu deixei de ver. Até um certo dia em que me decepcionei com a liderança da igreja e acabei me desviando dentro da igreja, porque eu ia aos cultos, mas apenas para cumprir protocolo, sem a paixão de antes. E então, quando eu menos esperava, passei por uma experiência bizarra. No ano de 2011, no mês de outubro, eu estava com 23 anos, um desviado dentro da igreja. Um dia, bebendo com os amigos, entre aspas, e jogando Uno, que na época era uma febre, nós apostávamos e quem perdesse beberia um copo de cachaça. Enfim, depois disso, voltei para casa de madrugada, eu estava dormindo na casa da minha mãe, especificamente na sala da casa, numa rede, e depois de apagar as luzes, fiquei lá, me embalando no escuro. Porém, ainda dava para ver as coisas, porque as luzes da rua passavam pelas brechas da porta e das janelas. Eu estava pensando na vida, estava sem sono, me esforçando ao máximo para dormir. Porém, eu estava sentindo uma presença ruim na sala de casa. Sentia que estava sendo observado e isso tirava todo o meu sono. Enquanto eu continuava me embalando, sentia cada vez mais forte essa presença maligna. Ela estava se aproximando, então eu olhei para o corredor e vi um ser que parecia uma sombra, de olhos totalmente vermelhos, me observando. Confesso que eu estava com muito medo, todo embrulhado com o lençol dos pés à cabeça. Para que vocês entendam melhor, eu vou explicar a estrutura da casa. Para ter acesso à sala da casa é necessário descer por uma escada de 5 degraus. A cozinha, os quartos e o corredor ficam na mesma altura, porém a sala fica no nível mais baixo em comparação aos demais cômodos, por isso a necessidade da escada. Agora, voltando aos acontecimentos, depois de ter visto aquele ser me olhando e ter me embrulhado dos pés à cabeça com o lençol, eu senti a presença se aproximar cada vez mais e descendo as escadas. E conforme a presença se aproximava, eu tomei coragem e olhei. E quando aquela presença, percebeu, eu vi nitidamente esse ser correr, subindo as escadas em direção ao corredor. E eu saí da rede, fui até o corredor e a presença havia sumido. Você foi atrás do bicho ainda? Depois disso, passei a pensar que tudo não tinha passado de algo criado pela minha cabeça. E fui dormir. Porém, pouco tempo depois, comecei a sentir novamente aquela presença maligna. Dessa vez, resolvi não olhar e continuar tentando dormir e cada vez mais ela se aproximava de mim. Enquanto eu pensava que tudo era algo criado na minha cabeça, foi quando eu senti um abraço muito apertado. Era tão forte que eu não conseguia me mexer. Até tentei gritar pedindo ajuda, mas a minha voz não saía. Eu fiquei tão desesperado que achei que eu ia morrer ali. Foi quando eu me lembrei de Jesus e comecei a dizer na minha mente: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Eu fiquei repetindo isso na mente até que a minha voz começou a sair fraquinha. E conforme eu repetia: o sangue de Jesus tem poder, a minha voz ia aumentando. Quando eu senti que a minha voz voltou, aí eu gritei bem alto: o sangue de Jesus tem poder e eu te repreendo, demônio, em nome de Jesus. Quando eu disse isso, aquele ser deu um grito de desespero, saiu correndo e eu o vi evaporar. Depois desse meu grito, a minha mãe apareceu lá na sala e eu contei tudo o que aconteceu a ela. Uma mulher de fé e intercessora ungiu a sala e toda a casa e me levou para dormir no quarto dela. Já pensou? Eu, um homem de 23 anos, dormindo no quarto com os meus pais. Eu já pensei sim, eu com 22 anos fui dormir não só no quarto dos meus pais, mas na cama no meio dos dois. Quando o meu ventilador ligou sozinho de madrugada, falei: eu vou dormir agora no meio do meu pai com a minha mãe, com licença, eu tinha 22 anos. E fui, e se qualquer coisa ainda vou. Não me faço de coisa não, eu vou mesmo, vou dormir, estou com medo, vim dormir aqui. É que agora tá longe, né? Tá difícil. Eu vou no meio das crianças, eu vou no meio de alguém. Se não tiver ninguém, eu que lute. Bom, mas confesso que só assim consegui dormir naquele dia.
e que aquele espírito maligno estava em casa, não foi por culpa de ninguém, e sim minha, por causa da vida que eu estava levando fora do propósito de Deus, estando tão longe, mesmo estando perto, perdido na igreja, mas sei que consegui a vitória, não com a minha força, mas com a força de Deus que está dentro de mim. Bom, esse foi o meu relato, obrigado. Então, Ana e Assombrados, o que acharam? Esse é o primeiro relato que eu mando pro canal. Confesso que... agora é a moça, né? A esposa dele. Confesso que depois que eu soube desse acontecimento, eu fiquei receosa de caminhar nesse corredor à noite. Muito obrigada por contar o relato. Beijo para todos e fiquem com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Então, sim, eu acho que acontece. E talvez, assim, só pelo fato de estar ali no meio daquela coisa ali, o jogo, a bebida e tal, alguma coisa, e você deixou de lado um pouco a sua proteção espiritual, né? Então, alguma coisa se achegou ali, achou deu uma encostada ali e tava por lá. Aí, a hora que você veio ali com a tua fé, com a tua autoridade, né? Falando no nome de Jesus e tal, aquilo lá se assustou e foi embora. Mas é isso aí, a gente tem que estar sempre ali vigiando quanto ao que está fazendo, a proteção espiritual, né? O que você está fazendo espiritualmente para se proteger e tudo, porque a gente nunca sabe. Tem relato aqui de gente que tava andando na rua, o espírito falou, gostei do perfume dela, é conhecido meu, eu vou seguir ela. E o espírito foi atrás da pessoa, ficou lá na casa da pessoa porque gostou do perfume dela. Falei, então, a gente tá ali, né? Sei lá, nunca sabe o que o espírito vai encasquetar com você e vai atrás, né? Mas é verdade, teve um relato desse, sim. Se não me engano, foi isso. Foram descobrir lá que o espírito achou. Aí teve um outro também, que a menina tava ficando doente. Aí foram ver o espírito que ficou junto lá. O espírito tinha morrido com uma doença hepática e a menina tava mostrando sinais dessa doença, mas os exames dela não mostravam nada, ela estava bem, só que ela mostrava sinais de problemas hepáticos, mas não tinha nada no exame. Aí foram ver, era um espírito que havia morrido com problemas hepáticos e ele, na verdade, ele gostava da menina, assim, ele teve sentiu uma afinidade com ela, não lembro o motivo. E ele não tinha intenção de fazer mal a ela, mas essa proximidade dele com ela estava fazendo a menina adoecer, ficar ruim como ele ficou. Aí conversaram com o espírito, né, no centro lá e falaram, meu amigo, aqui tá fazendo mal, você tem que seguir para outro lado ali, né. Aí ele entendeu tudo, tipo, falou que não era a intenção dele e tal. Então, às vezes, acontece alguma coisa e não é nem má intenção do espírito, é porque ele chegou ali. Mas nesse caso aí, o espírito é meio esquisitão, né? Com esses olhos aí, esse negócio meio, né? Ali, aquela presença ali tava meio estranha, meio estranha. Mas vamos para o próximo relato, então. Cadê? Deixa eu anotar aqui que eu contei. Que é este daqui. Simpatia ou coincidência? O colar que revela o futuro. Olha! Olá, Ana e equipe do Assombrado. Espero que estejam bem. Sou fã do canal e assisto todos os dias enquanto faço tarefas como limpar a casa e cozinhar. Vocês são a minha companhia diária e sou muito grata pelo conteúdo que compartilham. Nós que agradecemos. Agradeço também por dedicar um tempo para ler o meu relato, que não é necessariamente assustador, mas é curioso. Todos os nomes já foram alterados, então vamos lá. Obrigada. Me chamo Fulana. Tá bom, vou dar o nome que ela trocou aqui, Zoe. Mas pode me chamar de Fulana. Tenho 23 anos e estou com meu namorado há 3 anos. Apesar de sermos jovens, já pensamos muito em ter filhos, não agora, mas em breve. Um dia, navegando pelas redes sociais, encontrei um vídeo que ensinava uma simpatia para descobrir o sexo do futuro filho. A simpatia consistia em pegar um colar e colocá-lo sobre a mão, e se o colar balançar para frente e para trás, seria um menino, e se rodar em círculos, seria uma menina. Achei que era uma brincadeira boba e decidi fazer, apenas para me divertir. Fiz a primeira vez e o resultado foi menino. Na segunda vez, o colar ficou parado.
o que, segundo o vídeo, indicaria que não teríamos mais filhos. Tá, depois de um tempo, resolvi tentar novamente, achando que o resultado poderia mudar, né? Já que não acreditava muito naquilo. Mas, para minha surpresa, o resultado foi o mesmo: um menino. Repeti mais algumas vezes, 2, 3, 4, 5 vezes, e sempre dava o mesmo resultado: menino. Quando meu namorado, Dylan, nomes alterados, chegou do trabalho, falei sobre isso e decidimos testar nele também. E o resultado foi o mesmo. Sempre que eu faço, o colar se move da mesma maneira, sempre dando o mesmo resultado. Alguns dias depois, eu vi outro vídeo falando que, além de saber o sexo, era possível descobrir o mês e o ano em que teríamos o bebê. A ideia era fazer a mesma coisa, colocar o colar sobre a mão e ele se moveria no mês e ano que você dissesse. Mas tem que ir falando desde 1º de janeiro de 2000. Meu Deus, é isso? Resolvi testar e, para minha surpresa, o resultado foi dezembro de 2032. Fiz o teste também com o Dylan e, pasmem, deu o mesmo resultado. No dia seguinte, estando sozinha em casa, pensei em testar o colar com outras perguntas. Comecei com perguntas simples, como se conseguiria um bom emprego depois de me formar, e ele respondeu de maneira afirmativa. Mas depois, algo me levou a fazer perguntas mais pessoais. Perguntei se algo ruim aconteceria para nós em breve, e o colar respondeu que sim. Perguntei se estava relacionado à família de algum de nós, e ele confirmou que sim, sendo algo com a família do Dylan. Hoje, dia 18 de novembro de 2024, recebemos a notícia de que a madrinha dele faleceu. Isso me deixou muito pensativa. Será que é coincidência? Como que o colar pode se mover se estamos estáticos? E quem está respondendo através do colar? Se você ou alguém do canal tiver alguma resposta ou explicação, ficarei muito feliz em saber. Novamente, agradeço por ler o meu relato e, por favor, se forem comentar, que seja com respeito. Um beijo para você, muito obrigada. Então, existe uma explicação tanto para a tábua Ouija quanto para os pêndulos, e que no caso seria um oráculo pendular, não sei se essa palavra existe, mas seria no formato de pêndulo, né? Você pega o colar e faz ali um trabalho de pêndulo com ele. Então eles dizem que existe o movimento, e agora que eu não lembro o nome do movimento, mas é assim: o teu inconsciente vai fazer aquele mínimo movimento da tua mão para dar a resposta. Você conscientemente você não tá movendo, mas tá movendo, vamos dizer assim, entendeu? Então, na verdade, essa resposta está vindo de você mesma, né? Tem essa explicação. Outra coisa que eu falo é o que eles tanto falam: a tábua Ouija atrai espírito, a tábua Ouija. Eu digo que não é a tábua Ouija, mas o entrar em contato com o desconhecido, né, com o lado de lá. E isso você pode fazer de qualquer forma, com qualquer ferramenta ou até sem nenhuma ferramenta. E isso é perigoso, eu digo, né? Se você não sabe muito bem o que está fazendo, com quem você está entrando em contato, se você não está se protegendo para isso, né? Você só está se abrindo sem saber para quê, sem saber como, sem saber se fechar ou se proteger, né? E aí vem essas curiosidades de ficar perguntando isso. É a mesma coisa de estar ali com a tábua Ouija, só que a tábua vai mostrando A, B, C, D. Mas você está talvez chamando alguma coisa por ali. Isso pode ser com o pêndulo, com um colar, com o compasso, com as letrinhas em volta, com um aparelho para fazer um FVE, um fenômeno de voz eletrônica, pegar aqui e ficar, tem alguém aqui, o que vai acontecer, tal coisa, né? Então, eu não sei. Eu acho que deve-se tomar um cuidadinho com isso, porque exatamente quem está respondendo? Será que era esse movimento que eu falei assim, vocês estavam meio que dando essa resposta através do movimento do colar, do pêndulo? Pode ser, algumas pessoas vão explicar que é isso. Ou não, ou havia alguma coisa respondendo através do colar, como pêndulo,
Mas quem? Dá pra confiar? Deu pra confiar nessa resposta. Mas e aí? E aí se você pegar esse vício, porque é uma coisinha que a gente vai meio que viciando, querer saber, e for um dia depois do outro perguntando, né, abrindo pra isso que você não sabe o que é. Então deve-se tomar cuidado, eu digo. E vamos para o próximo relato, que é... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza. Que é o espírito que voltaria para me buscar. Uai, vamos ver. Olá, Ana e assombrados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu me chamo Fulana, mas adoro ser chamada de Fulana por você, Ana. Você já leu 2 relatos meus. Ou vai pelo amor ou pela dor e a minha primeira maldição, vulgo minha avó. Meu Deus. Bom, assombrados. Como contei nos relatos anteriores, eu venho de uma família kardecista, onde todos frequentamos a mesa branca aos domingos. E olha, assombrados, esses domingos já me renderam muitas histórias, boas e ruins. Minha mãe é médium clarividente e de incorporação. Ela é a única médium desenvolvida o suficiente para receber os espíritos que precisam de ajuda ou que precisam dar uma palavra. Em um domingo desses, os adultos estavam se preparando para começar a sessão mediúnica e a minha mãe cismou que não participaria aquele dia, pois ela estava acompanhada por um espírito que não queria que ela fosse. Então ela foi deitar no quarto. Ao começar a sessão, eu estava na sala, porque ainda era criança e não podia participar. Então ficava ali só escutando tudo da sala. E como uma boa criança, eu morria de vontade de estar ali também, né? Quando de repente eu vi a minha mãe descendo a escada e sentando nos últimos degraus, próximo ao sofá onde eu estava sentada. Ao se sentar, ela me disse, já incorporada: "Ô crioula, vai me buscar uma maçã que eu estou com fome." Eu, sem entender nada, fiquei parada olhando, achando que minha mãe estava brincando comigo, e ele novamente falou: "Não está me ouvindo, não? Ou está surda? Vá agora buscar uma maçã e uma faca." Eu, com essa boca de sandália arrebentada, retruquei: "Eu? Buscar uma maçã pra você? Eu não! Você que levante e pegue. E outra, por que eu te daria uma faca? Eu nem te conheço." Ele levantou e foi andando em direção à cozinha, onde eram feitas as sessões, e me disse: "Relaxa, menina, eu ainda volto para buscar você e levar junto comigo." Ana do céu, eu não sabia se eu corria, se eu ficava com medo. Eu sei que até hoje eu morro de medo dele voltar mesmo. Enfim, esse foi o meu relato de hoje. Logo mandarei mais relatos, pois já aconteceram tantas coisas nessa mesa branca que às vezes eu nem acredito que eu vivi tudo isso em 16 anos. Obrigada por ler o meu relato. Um beijo para todos os assombrados que mandam seus relatos. Vocês tornam os nossos dias muito mais interessantes. Obrigada, Ana, você é maravilhosa e deixa todos os relatos mágicos e perfeitos. Eu que agradeço. Um beijo para você. E, meu Deus, quem será que tava ali? Você não sabe que era, que espírito que era? Se for... Mas quem sabe eles conseguiram encaminhar? Fala, não, relaxa, esquece isso daí, vai lá, né? Vai lá seguir seu caminho. E aí ele não vai voltar mais pra te pegar. Ele estava bravo, você também se respondeu. Falei, vai você, se eu te conheço, te dar uma faca, tá doido? Vai lá comer maçã, então assim. Ai, Senhor. Muito bom, muito bom. Enfrentou o espírito que tava ali, sei lá, né? Tava perdido por ali. É o que sua mãe falou, né? Tinha um lá que não queria que ela participasse. Enfim, deve ser esse. Bom, deixa eu ver aqui. Vamos para o próximo e último relato de hoje. É o último? Não, tem mais um pequenininho. Fiz um pacto com o diabo? Será? Olá, Ana e assombrados. Me chamo Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Sempre quis ser chamada assim por você. O que eu venho relatar hoje é um acontecimento que tive quando tinha ali por volta de 10 ou 11 anos. Ana, eu sempre fui uma criança obcecada pelo sobrenatural e pelo horror, e sou até hoje. E desde criança eu assistia a filmes de terror, vídeos e tudo o que for de terror, até livros eu lia sobre o tema. Me mudei de casa quando eu tinha
a mesma idade já citada aí. E foi quando tudo ocorreu. Eu sempre adorei animais, Ana. Esqueci de citar, mas o meu pai e eu sempre brigávamos. E nesse dia em específico, nós tínhamos brigado. Era noite e fui dormir, como de costume, e tive um sonho um tanto peculiar. O sonho era assim. Eu estava no quintal da minha casa, brincando, correndo para um lado, para o outro, quando... Quando avistei, uma maritaca no muro de divisa assim com o vizinho. Eu caminhei até a ave com cuidado para não assustá-la e pasmem. Eu senti uma mão no meu ombro e eu me virei para ver. E era um homem, baixo, ele fumava, a pele dele era toda vermelha, tinha pequenos chifres e tinha um rabo comprido e fino. O demônio vestia um terno e eu não via os seus pés. Esse ser começou a falar comigo e eu lembro perfeitamente. Ele falava assim: Fulana, sei que gosta de bichos e eu tenho o que você mais deseja: comunicar-se com os animais. Sim, você poderá falar e conversar com eles como está falando comigo agora. Nisso que ele falou, isso daí, começaram a vir muitos animais para perto de mim. E eu disse que eu queria sim. Inocente, né, Ana? Ai. Mas também criança, né? Tipo, o capiroto tá ali te oferecendo um negócio com chifre, vermelho, rabo, mas fala, que legal. Uma criança inocente, né? Bom, o diabo então respondeu: basta assinar aqui. E aí ele tirou uma folha do bolso do terno e uma caneta preta, mas a tinta era vermelho escuro, parecia sangue. E aí ele apontou pro final da folha. Eu, idiota, peguei a caneta para assinar. Eu ia assinar e na hora que eu segurei a caneta, aquela criatura começou a gargalhar alto. E aí eu acordei, Ana. Lembro que não cheguei a assinar de fato. E foi isso, Ana e Assombrados, o que aconteceu. Não cheguei a assinar. E foi isso que aconteceu. O que será que aconteceria se eu tivesse assinado? Era mesmo demônio aquele ser? Eu ia fazer um pacto? Ou era apenas uma criança inocente tendo sonhos? Eu não sei, mas na casa que eu morei e ainda moro, aqui é bem estranho. Acontecem muitas brigas, xingamentos dentro de casa, a energia é ruim. Mesmo tendo imagens católicas e umbandistas no meu quarto, ainda acontecem umas coisas, uma energia ruim. Já aconteceu várias vezes coisas que eu diria que são sobrenaturais, mas eu deixo para um próximo relato. Um beijo para você, Ana. Acompanho o seu canal desde os meus 6 anos de idade. E não perco um vídeo só. Não perco um só vídeo. Você é minha companheira diária, principalmente quando estou desenhando. Que legal, um beijo para você, muito obrigada. Então, para falar que é imaginação, coisa da cabeça da criança, você tinha uma bagagem para ter esse tipo de sonho? Já tinha visto ali essa figura do demônio, que é uma figura estereotipada, digamos assim, né? Aquele homem vermelho, de chifre, rabo, né, que a gente vê, que assina o contrato para fazer o pacto, te ofereceu algo que você gostava. Não sei. Será que era só um ser tirando com a tua cara? Tipo, sabe? Não sei, mas também fazer isso com uma criança, né? Com qual objetivo? Só vou me divertir um pouquinho com aquela menina? Só pra ver a cara dela? Eu não sei. Ou porque eu acho, uma criança, aí vai chegar o capiroto ali e oferecer um pacto. A criança é inocente, não sei se vale, né? Ou ele se atrapalhou ali. A hora que gargalhou, perdeu a... Falei, agora que eu não vou fazer mais. Acordo aí, falei, devia ter dado risada abaixo. Dei risada alto, perdi a alma. Eu não sei, gente. Realmente eu não sei nesse caso o que pode ter acontecido. Deixem as suas opiniões sempre com respeito, por favor. Eu já sonhei também com o diabo vermelhão, assim, quando era criança. Mas talvez, então, tinha essa bagagem de assistir algum filme, alguma coisa que o diabo era vermelho, né? Agora sim, vamos para o próximo e último relato de hoje, que é: o que era aquilo que eu vi? Vamos ver. Vamos ver, não, vamos descobrir, que eu não quero ver também o que você viu. Olá, Ana e Assombrados, meu nome é Fulano, tenho 23 anos e sou de Minas Gerais.
Esse relato aconteceu comigo ontem, na verdade, no dia 17 de novembro de 2024. Eu trabalho em um restaurante e a gente trabalha por escala. Tem vez que a gente trabalha no sábado, tem vez que a gente trabalha no domingo. Então eu cheguei no restaurante e fui dizer o que o chefe mandou. E fui fazer o que o chefe mandou. Eu ia ali secar as bandejas. O que o chefe mandou, que era pra eu ir secar as bandejas e tal, e eu tava ali secando bandeja sozinho, não, é fulana, é uma moça que nos conta, tá? Estava ali secando bandeja sozinha, e onde eu estava tinha um corredor, e esse corredor tava escuro, só onde eu estava é que estava aceso. E foi quando, de canto de olho, eu vi uns vultos, é isso? Umas coisas escuras se arrastando pelo corredor na minha direção. Então, cheguei na porta do corredor e acendi a luz. E não tinha nada. Voltei a fazer o que eu estava fazendo e, de novo, de canto de olho, eu vi um ser negro se arrastando na minha direção. Depois disso, um colega de trabalho veio e ficou me ajudando a secar as bandejas. E então eu não vi mais nada. Quando cheguei em casa, contei para o meu namorado e ele falou que estava parecendo com aquele filme, Quando as Luzes se Apagam. Eu nunca vi esse filme, então fui pesquisar. E realmente, eu sei que o que eu vi parecia com aquilo do filme, Lights Out. Várias pessoas que trabalham comigo nesse restaurante falam que já viram coisas estranhas lá. Eu também já ouvi e já vi. Depois vou mandar mais relatos para você, Ana. Um beijo para você e para todos os assombrados. Obrigada por ler o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Aquela coisa que quando tá na penumbra, você vê aquilo se mexendo ali. Se acende a luz total, aquilo some. Se apaga a luz, aquilo tá lá. Ixi, será que tem seres que vivem de fato ou conseguem se manifestar só no escuro? Quando você acende a luz, você corta a força dele ou você só não consegue ver e ele continua ali com a mesma força? O que será que acontece? Deixem as suas opiniões e se já passaram por algo parecido. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!